Boa noite, estamos de volta com mais um programa A Hora do Empreendedor. E hoje nós estamos aqui na República da Cerveja, então mudando um pouquinho o cenário, vamos entrevistar e conversar com o André Rota, que ele é proprietário aqui da República da Cerveja, diretor de Cultura e Turismo da Assiste e coordenador do grupo de jovens empreendedores também da Assiste. Então, boa noite, André. Boa noite, pessoal. Obrigada por ter aceito, então, o convite de conversar hoje conosco. Programa que vai ao ar em plena quarta-feira, véspera de feriado aqui em São Leopoldo. Então, vamos falar um pouquinho da República, falar um pouquinho da cultura germânica. Vamos lá. Falar um pouquinho aí do que é empreender aqui em São Leopoldo também, que é esse o objetivo do programa, e compartilhar com quem está nos acompanhando aí, que está empreendendo, que está pensando em empreender. Então, André, para começar assim, a nossa conversa, quem é o André Rota? Como tu te define como empreendedor? Além de empreendedor, Isso. Eu acho que acho que o nosso grande marco sempre é primeiro ser um grande empreendedor, né? Ou um grande empreendedor, não, um empreendedor, né? Ou ter a grande coragem de ser um empreendedor. É, que precisa de muita coragem. Além disso, não sobra tempo para fazer muita coisa, né? Mas o André, na verdade, é uma pessoa que tem, digamos assim, a minha história um pouco profissional, né? Tenho 20 anos de indústria metalmecânica. Não morava em São Leopoldo, mas de certa maneira sou de São Leopoldo, que eu sou formado aqui no CETEMP, né? Que eu tinha um curso técnico em mecânica de precisão. E eu fiz minha carreira, grande parte dela até fora de São Leopoldo, fora do Rio Grande do Sul. E viajei bastante, conheci bastante sobre cerveja e sobre peculiaridades, né, de países, principalmente da Alemanha. E aí quando eu, não sei se eu decidi empreender ou se o que a gente brinca que o mosquito do empreendedorismo me picou e deu aquele despertar para o empreendedorismo. Daí eu resolvi fazer algum negócio na área que eu mais gostava, né? E fui aprender, me especializar sobre cerveja e aí comecei a República das Cervejas. Então, na verdade, tu tem um conhecimento técnico na área metalmecânica, mas o viajar, conhecer outras culturas e lugares acabou despertando o interesse em começar. Eu não sei como é que é. É muito difícil falar sobre o que desperta cada interesse de empreender em cada pessoa, né? Mas muitas fazem do negócio que já tem a paixão e já está naquele negócio. Eu, na verdade, eu estava em outro negócio e queria sair de uma carreira normal, né, para fazer meu próprio empreendimento. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu fui fazer aquilo que estava aliado ao que eu mais gostava. Que era de beber cerveja. E que eu tinha viajado muito e aprendido muito sobre outras culturas, inclusive culturas cervejeiras, né? Então essa decisão foi por fazer um negócio que tivesse... E aí eu fui aprender, né, sobre cerveja e tudo, mas sobre fazer um negócio que eu gostava bastante. E a República existe há quanto tempo? Não necessariamente o prédio, estrutura física, porque a República ela começou antes dessa estrutura física. Tem uma história de empreendedorismo, né? A República começou em 2012 com uma loja de cervejas artesanais lá em Gramado. E aí eu vi que não ia ter o retorno que eu queria, que eu esperava. E aí resolvi fazer a República aqui mais perto de onde eu morava, né, em São Leopoldo. Cheguei a pensar em fazer em Porto Alegre até, mas aí eu decidi por fazer em São Leopoldo. E aí aqui em São Leopoldo eu achei esse prédio e a gente começou as operações durante a Copa de 2014. Então a gente fez agora aniversário de 5 anos. Então, na verdade, a República nasce como a produção de cerveja artesanal, é isso? Nasce como uma loja de cerveja, uma loja de venda de cervejas artesanais. Tu só vendia a cerveja? Rótulos. Não... Sim, foi um momento que a cerveja viveu e estava muito associada à minha experiência de 2012, 2011, do mercado estar começando e se valorizar bastante as cervejas importadas. E aí, então, a loja tinha sentido naquela época... porque o consumo do público era muito grande de rótulos não brasileiros, né? E existiam muito poucas cervejarias no Brasil também. E aí eu comecei a ver que esse modelo não ia ter tanto sucesso também, não só pela localização, pelo empreendimento que eu estava fazendo, mas também pelo modelo de negócio, porque eu entendi o fortalecimento das cervejarias locais e tudo, e aí eu vi que acabaria ficando descontextualizado esse modelo.
E aí, foi por isso que a mudança. que tu mudou. E justamente, né, um dos temas que a gente traz no empreendedorismo é isso, né, adaptação do negócio, né? Então, tu começou com um gosto teu, né, a cerveja, com uma ideia de negócio, né, baseado no mercado, enfim, numa situação que tu viu como oportunidade, o que a gente chama, né, de empreender por oportunidade, mas ao longo do percurso mudou-se, né? A República permanece, né, o nome, República da Cerveja, mas muda-se a forma de empreender. Não, mas não só isso, eu já mudei umas 5, 6 vezes ou mais. Eu acho que, na verdade, eu brinco com as pessoas que a República, eu não fecho o meu planejamento, pode até ser de 5 anos, mas eu fecho o meu balanço aqui toda segunda-feira, né? Eu não tenho balanço mensal, então toda segunda-feira eu faço uma avaliação de como foi meu final de semana, do que eu tive de feedback dos meus clientes, e aí toda segunda-feira eu estou replanejando praticamente a próxima semana e o que eu vou fazer de novidade. Ou que mantém, ou que se altera. Não é tão é muito fácil dinâmico. É um negócio... Não seja muito mais dinâmico que o normal, mas eu acho que eu tenho... por eu trabalhar muito com o público, né, e eu ter essa necessidade de trazer o público para o meu negócio, então eu fico sempre me cobrando muito e vendo muito e fazendo todas essas adaptações para tentar fazer com que o cliente, o que a gente brinca, né, com o retorno do cliente, a fidelização, e também aquele cliente que eu não estou captando, o que eu posso fazer para captar. Então a mudança é grande. Mas eu já tive umas 3 grandes mudanças assim de negócio, né? A gente tem aqui também uma micro cervejaria, que a gente está em fase final de instalação, que ela também vai começar. Então, o negócio, talvez quando eu pensei no início, foi muito legal. Eu botei como República das Cervejas, que hoje eu tenho uma grande flexibilidade de trabalhar com tudo que diz respeito à cerveja. Mas eu nunca me atenho muito a um modelo. Eu acho que quem define muito o modelo é o público, né? É o cliente, né? É o que a gente fala muito em empreendedorismo, que normalmente assim, a necessidade do cliente faz com que o empreendedor escolha o produto ou o serviço. O que na maioria das vezes o empreendedor faz é o contrário, né? Ele tem um produto e serviço e aí ele vai captar o seu cliente. Então, ele, na verdade... É um caminho mais complicado. Né? Então, quando tu percebe a demanda, como tu disse, né? Toda segunda-feira eu decido o que vai ser nessa semana. Por quê? Porque a demanda que vem do cliente, a necessidade do cliente, né? Existem várias maneiras, não sei dizer qual a maneira certa e qual a maneira errada, não sei dizer qual a maneira que eu faço. Ou que dê resultado, né? Mas às vezes dá resultado para a gente, não dá resultado para o outro. Né? Essa história de empreender e de ter diversos produtos é muito complexo, né? E é muito particular, eu acho, também de negócio. Mas, assim, qual que é o grande desafio, o que é o meu trabalho, né? É justamente isso, é tentar, a gente está sempre... vamos fazer um passo atrás. Uma das grandes mudanças também que eu tive foi tentar entender também exatamente o que eu vendo, né? Eu acho que isso é uma grande ponto que todo mundo tem que pensar. E existem novas estratégias de marketing hoje dizendo até que não é o que a gente vende, né? E sim o porquê que a gente faz que vai motivar o cliente a nos consumir, né? Então, eu não vendo a cerveja, eu não vendo a comida, eu não vendo uma apresentação, eu vendo uma experiência com tudo isso junto. Então, uma experiência de gostos. As pessoas virem aqui e tomarem uma boa cerveja, ouvirem uma boa música e comerem uma boa comida. Entendeu? Então, é um conjunto disso tudo. E quando a gente começa a falar de vender experiência, daí tu tem que estar sempre pensando em qual experiência proporcionar ao teu cliente. Até porque então, se é um cliente que tu fidelizou, ele já viveu essas experiências algumas vezes. Se tu fala em vender um produto é mais fácil, mas é que a questão é que é o que se fala hoje, que o cliente não quer comprar o produto, né? Ele quer comprar ou a experiência ou o que tu está fazendo aquele produto. Então a brincadeira ficou mais difícil, né? Não é só tu fazer um negócio, botar um rótulo e sair para vender. Mais ou menos isso, né? Justamente, né? E o objetivo do programa, André, é justamente esse. Porque o que dá certo para ti pode, de repente, não dar certo para o outro, mas é a experiência ou o conhecimento do que tu já passou, né? E que os outros possam, de alguma maneira, pensar o que eu posso aplicar no meu negócio, né? Porque a gente vê muito casos e situações e aí as pessoas veem, né, tá dando certo na República, então eu vou pegar simplesmente e replicar para o meu negócio. Não vai dar certo. E, né, pegando o caso da República que estamos aqui, mas qualquer outra situação, né? As pessoas têm que entender que na teoria ou mesmo uma prática de um outro é uma situação, mas quando tu aplica no teu negócio,
são particularidades, né? Existem vários momentos, né? A República já passou por alguns desses momentos, graças a Deus, né? Quando a gente fala que a gente tem 5 anos, a gente brinca mais ou menos que o negócio está consolidado, né? Mas a principal fase, que é uma fase bem difícil, é justamente essa fase de tu entender o que tu tem, né, para vender e tu conseguir achar o público que vai consumir aquele teu produto. Uhum. Por qual que seja o argumento, né? A gente hoje, claro, se fala muito do argumento da pessoa consumir o teu produto pela razão pela qual tu faz o teu produto, né? E não simplesmente porque tu quer comprar teu produto que é barato. Mas, em suma, esse primeiro passo de tu conseguir adaptar a tua proposta e achar o teu público que compra essa tua proposta é um passo bem difícil, assim. Mas depois que tu passa, daí tu tem outros passos, né? São etapas. Tem várias etapas. O empreendedorismo não é só montar, não é só passar essa primeira etapa, não é só consolidar o negócio, depois tu tem que ter a fidelização do cliente, tem que fazer com que o cliente retorne, tem N passos. Mas eu acho que eu sofri bastante e acho que talvez um dos passos mais difíceis seja esse, né? De tu realmente ter uma proposta de um modelo de negócio, de um produto que tu quer vender, e tu conseguir botar essa proposta na rua e tu conseguir achar os clientes, entendeu? Porque depois, quando tu começa a achar o cliente, claro, o cliente que tu quer, o cliente correto, daí tu tem mais ferramentas, né? Tu pode fazer pesquisa de mercado, tu conversa com ele, aí tu começa a conversar com ele, tu começa talvez até mudar o rumo do teu negócio, né? Mas tu tem o teu cliente. O problema é quando tu não tem nem o cliente. Isso é esse, é tu ter a proposta e tu conseguir ter a primeira leva de clientes. Isso aí. Vai começar a te dar que é o que eles chamam, exatamente, que é o que eles chamam, inclusive o marketing chama de persona, né? Tu tem que ter desenhado quem é o teu cliente, né? O que é o teu cliente. E eu acredito também, a minha percepção, que essa é a parte mais difícil. Né? Não que as outras não sejam, né? Mas quando tu cria um negócio, tu pensa, e quando tu pensa é uma coisa, mas a realidade por vezes é outra. Mas a definição da persona não é uma coisa muito simples, né? Porque às vezes quem a gente acha, é aquilo que eu estava falando, né? A gente tem que tentar tá sempre alinhado, pensando o seguinte: quem tu quer que seja a tua persona, né? Eu quero que meu cliente seja o público jovem de 25 anos. E tu vê quem que realmente tu está atraindo. Se é o que tu desenhou ou se então o teu público é outro. Porque pode ser que a tua estratégia de marketing não esteja alinhado com quem tu quer que seja a tua persona, mas pode ser que isso seja um erro, mas pode ser que isso seja um acerto. Daqui a pouco tu tá com um público que é o público que tu não pensou, mas tu abriu um novo nicho de negócio. E tu não tinha te dado por conta ainda. Exatamente. Então, na verdade, todo esse processo, até o processo de definição da persona, é um processo complexo, que a gente tem que estar sempre retroalimentando, estudando e buscando o alinhamento, né? Isso aí. Então, nós vamos para o nosso intervalo e continuamos depois conversando, André, que tem muita coisa para aprender e compartilhar aí com os nossos espectadores. Preocupado com a segurança do seu patrimônio? Sabia que 90% dos ladrões desistem de locais com alarme monitorado? Então, passou da hora de contratar um. Contratando o alarme monitorado, são instalados sensores de presença no local, que quando detectam movimentos suspeitos, disparam um alerta para a nossa central 24 horas, que imediatamente aciona a equipe de pronto atendimento e a polícia para irem até o local. Além disso, através do nosso aplicativo, é possível acompanhar todas as atividades do alarme e ainda armá-lo e desarmá-lo de onde estiver. Com o alarme monitorado da Volpato, seu patrimônio fica protegido e você pode ter uma vida mais tranquila. Agende uma visita com um de nossos consultores. Acesse nosso site ou ligue 3342-5551. Estamos de volta, então, o nosso programa Hora do Empreendedor e vamos continuar nosso bate-papo aqui que está tão interessante. Se deixar, né, André? A gente sai falando e não tem intervalo comercial. André, a próxima pergunta seria assim, por que empreender?
Tu já deu uma pincelada ali quando tu te apresentou, falando, né, de qual área tu vinha, aí decidiu empreender, mas o porquê, né? Qual foi o motivo que te levou a empreender? O motivo que me levou a empreender, eu acho que é o motivo que leva muita gente a empreender. Na verdade, eu trabalhava muito, eu tinha uma carreira muito difícil e eu sempre trabalhei muito, me dediquei muito e em um determinado momento eu vi que toda essa minha dedicação, na verdade, claro que eu tinha minha recompensa, mas eu estava ajudando a criar uma outra marca. E aí eu pensei, mas por que eu não posso ter essa mesma dedicação e criar a minha própria marca, né? Ou trabalhar no meu negócio. Então esse foi o meu motivador. Claro que eu tive também questões pessoais. Eu morava já em Curitiba, queria morar aqui em São Leopoldo, voltar para o Rio Grande do Sul, e queria voltar empreendendo, né? E não como funcionário de empresa. Mas acho que a principal razão foi essa, de querer começar a trabalhar para a minha marca e criar a minha marca e não trabalhar para outras marcas e outros. Que isso a gente fala e ouve muito falando no mundo do empreendedorismo, né? Enquanto você tem aí aquela paixão por empreender, mas não toma coragem, né? Tá lá com um projeto no papel, você tá recebendo um valor, né, para alimentar o sonho de outro. Né? Então, às vezes a pessoa por questão de segurança, cada um. Não é errado, mas porque se precisa desses, inclusive, né, para manter as empresas e os empreendedores que já existem. Exatamente. Mas é mais ou menos isso. Às vezes o bichinho do empreendedorismo até pica as pessoas, mas falta um pouco, talvez, de coragem, É que eu brinco muito quando a gente fala de empreendedorismo, eu também falo bastante em alguns lugares, é que, assim, empreender, na verdade, é muito como ter um filho, né? Se tu começar a pensar como é que tu vai fazer para criar aquele filho, quando tu vai pagar, quanto tu vai gastar, tu nunca vai ter um filho. Tu acaba desistindo antes. Também tem esse porém. Tem muita gente que começa, não, mas eu vou empreender, mas é difícil, mas não sei o que, e acaba não empreendendo. E realmente é difícil, não é o caminho fácil. O caminho muito mais fácil é realmente ter um emprego e consolidar uma carreira profissional. Que também, André, não é fácil. Por quê? Não é fácil, mas tu tem um grande diferencial que é o seguinte, tu sabe que toda a tua dedicação e tu trabalhando, né, com tudo que preenchendo todos os pré-requisitos daquela empresa, tu será remunerado por isso. E quando tu empreende, eu acho que uma das principais diferenças é essa, toda a tua dedicação no final do mês pode não render dinheiro. Sim. Entendeu? Fato. Então, isso é um diferencial muito importante. Financeiramente falando, sim. Essa incerteza ou a certeza de que tu tem, quando tu está trabalhando para uma empresa, tu está trabalhando para uma empresa e tu vai ser remunerado, é uma certeza muito importante para um monte de gente, né? Porque eu brinco que, ainda mais o tipo do negócio que a República tem, que é um negócio que tem que atrair clientes, né? Ou que tem que vender produto, é muito complexo porque eu preciso trabalhar muito e preciso de fatores externos ao meu trabalho também para que as pessoas venham, para que eu tenha sucesso. Por exemplo, o cenário econômico me influencia muito. Eu estou trabalhando com um produto de ponta que é o entretenimento da noite e isso, as pessoas estão muito ligadas à condição econômica das pessoas. Eu estou muito ligado ao clima. Eu ia dizer. Para tomar cerveja. Eu ia dizer, e essas semanas, as últimas semanas tem... Tudo isso são coisas que quem não empreende ou quem tem uma carreira profissional tem essa instabilidade, ou tu não tem essa instabilidade, não deixa de ser uma vantagem. Isso é verdade, vendo por esse ponto de vista, mas por que eu disse que por vezes as pessoas também, como tu falou, tu tem que colocar esforços, né? Tu tem que te aprimorar, tu tem que te atualizar, porque por vezes também as pessoas entram numa empresa e acham que tu aqui dentro tá tudo certo. E essa incerteza, inclusive econômica, ou como tu mesmo falou, né? Tem pessoas que trabalham contigo aqui, então na verdade influencia todo mundo diretamente, né? Até... na verdade, dentro de uma empresa também tu está empreendendo. Né? A partir do momento... Só o teu grau de risco acaba sendo menor. O grau de coragem é diferente. Tu só está empreendendo no nível menor. Exato. Ou com risco menor, né? E claro também tu está empreendendo menos, né? Tu tem menos... como é que eu posso dizer... teu voo não pode ser tão alto. Tem um limite, né? Limite de empreender. Tu tem um limite. Limite que é imposto pela tua organização. Exato. Mas tu está sempre empreendendo. Acaba correndo riscos da mesma maneira. E continuando aqui, como que tudo começou, né? Como que a República que é hoje começou? Começou de um sonho, né? Lá... Sempre se começa de um sonho.
É muito difícil, né? Sempre se começa de um sonho, sempre se começa pequeno. E sempre é difícil. Isso temos sempre que ter essas premissas em mente. A República começou de um pequeno sonho de um poder aquisitivo que eu tinha, de uma capacidade de investimento que eu tinha e de um desejo muito maior que desse certo. E aí, ao longo do tempo, muito trabalho, muita dedicação, isso foi mudando e a República foi crescendo. Mas quando tu decidiu empreender, tu estava em Curitiba. Sim. E aí tu queria voltar para o Rio Grande do Sul e foi para Gramado, é isso? Ou... Sim, historicamente, cronologicamente. Cronologicamente, sim. A República começou como uma loja, né? E eu optei por Gramado por ter uma visão, que eu achei que Gramado, por ser uma cidade turística, tem um potencial de faturamento, de expansão grande em função do turismo, e na verdade não tinha, né? Eu não tinha tanto quanto eu imaginava. Mas a escolha por Gramado foi por uma questão de mercado, ou por uma visão de mercado que eu tinha. Né? E para voltar, e de alguma forma voltar ao Rio Grande do Sul, então dentre as cidades... Tentando achar um mercado que potencialmente fosse mais, tivesse um mercado maior, propriamente dito, né? Em função de turismo, em função de ser uma cidade turística, o que eu acreditava é que poderia... render mais lá do que aqui. Na verdade, não teve tanto... Talvez por causa do frio. Retorno, E aí tu vem aí tu decide vir para São Leopoldo, que é a tua terra. Eu já morava aqui, Nessa ocasião, tu estava empreendendo em Gramado, mas residindo em São Leopoldo. Não, logo depois... minha vida mudou bastante. Em 2013, eu já vim morar em São Leopoldo, né? Eu saí de Curitiba. E aí, quando eu optei por fazer um negócio diferente ou mais alinhado com o que eu acreditava ser a tendência aqui em São Leopoldo. E aí a República então vem para São Leopoldo e já vem para esse prédio onde ela é hoje. A República nasceu aqui, foi uma história até legal assim, né? Porque na verdade o dono, isso aqui, o prédio é histórico, né? Eu não sabia, fiquei sabendo e por isso que eu gostaria que tu contasse essa história. Na prefeitura de tombamento, eu acho que a República entrou nos prédios tombados de São Leopoldo, não sei se chegou a entrar ou não. Mas o prédio aqui, vamos começar a falar do alinhamento agora que acontece da República com a cultura germânica. Esse prédio aqui, na verdade, é uma antiga selaria, um prédio de 1950, mais ou menos, ou 1948, que o proprietário começou a construir, de uma família alemã, do seu Helmut Kuhn, e ele saiu de Montenegro e veio para São Leopoldo para montar o seu negócio aqui. Muito alinhado com a fábrica de armas do Rossi, né, que a gente está aqui a 500 metros do Rossi. Então se fazia coldres de armas e celas para cavalos. Artefatos de couro de uma maneira geral. E o proprietário desse prédio ele chegou a falar para mim que ele queria até que fosse uma cervejaria aqui. Mas em suma ele tinha esse desejo que fosse um negócio que também tivesse uma raiz germânica. E aí quando a gente descobriu a República, então o prédio a gente... casou de achar um prédio germânico, com uma história germânica, para um negócio que tem tudo a ver com o viés germânico, que é a cerveja. Que interessante, então, aposto que poucos sabiam dessa história, assim. Poucos sabem dessa história. Muitas histórias, às vezes é difícil todo mundo saber todas as histórias que circulam nos negócios, né? Mas eu acho que aqui é uma das oportunidades da gente contar. Mas sim, a gente eu tive muita sorte de poder ter toda essa história, tudo isso conjunto, né? Então a ideia sempre foi fazer um negócio alinhado com a cerveja, alinhado com a cultura alemã. Por quê? Porque eu viajei muito para a Alemanha também, eu gostei muito da cultura alemã, me identifiquei muito com ela, apesar de ser italiano. De uma certa maneira já era um cidadão leopoldense por ter estudado aqui, por ter ficado aqui muitos anos, então entendi que a cultura germânica é importante para São Leopoldo. E consegui alinhar tudo isso. Então, o objetivo do meu negócio, que é vender cerveja, né, um dos objetivos do meu negócio, está alinhado com toda uma história de vender a cerveja ou valorizar a cultura alemã através da venda da cerveja e também um fortalecimento local da República como um bar local, como um negócio local. Então, ela também está inserida na cidade, que também deveria, né, ainda tem, mas a gente trabalha, que deveria ter mais um viés germânico
nada contra as outras culturas, mas por um produto turístico que São Leopoldo tem, que é um título de berço da imigração alemã, que deveria ser explorado mais, entendeu? Independente da gente ser uma cidade muito multicultural, eu acho que a gente tem um produto turístico que é o selo de ser uma cidade berço da imigração alemã no Brasil, e a gente deveria explorar esse produto. Então a República faz tudo isso. A República está contextualizada numa cidade alemã, explorando a ideia germânica. Vocês estão vendo aqui uma toalhinha até que é uma bandeira, a cor da bandeira de um dos estados da Alemanha, que é o estado da Bavária, né? Que tem também o copo de 1 litro, MES. Então a gente tenta sempre ter esse alinhamento cultural, né, com o nosso produto. Então acaba que além de todas as sensações e emoções que os clientes têm, ainda tem história aqui dentro. Basta olhar e analisar que tem história também aqui Desde dentro. o copo, as toalhinhas na mesa e as paredes. É mais ou menos isso. Consegue ter todo esse alinhamento. Então nós vamos para o nosso intervalo e continuamos o nosso bate-papo aqui com o André e aprendendo um pouco mais de cultura germânica no meio da São Leopoldo Fest, né? Chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra em São Leopoldo. Olá, estamos de volta então com o nosso programa. Vamos continuar o bate-papo aqui com o André. E já que estávamos falando no bloco anterior, André, de cultura germânica, de São Leopoldo Fest, eu quero ver contigo se tem alguma programação que vai rolar ainda no final dessa São Leopoldo Fest aqui na República ou algo que tu esteja sabendo. Porque tu está, inclusive, também no comitê de bicentenário da... A Prefeitura de São Leopoldo teve uma iniciativa muito legal de formar um comitê para pensar nas atividades do bicentenário da colonização germânica em São Leopoldo, que será em 2024. Então a gente tem um grupo formado por 40 entidades da sociedade civil que está pensando algumas coisas sobre como que a gente quer mostrar a cidade, não só no caráter de uma festa, mas em que cidade a gente quer mostrar para os turistas que venham para cá em 2024. E sim, eu faço parte desse comitê. O que a gente vai ter a mais durante a São Leopoldo Fest? A República já fez no dia 20, né? A nossa noite alemã, a gente sempre faz uma noite alemã em julho. É um evento bem legal. Mas a gente tem agora na quinta-feira, amanhã, né, vulgo amanhã que o programa vai no ar, a gente tem o Museu de São Leopoldo aqui abrindo, o Visconde de São Leopoldo abrindo as portas para a comunidade durante o dia. A gente tem às 9h30 da manhã o culto na Igreja do Relógio. E logo depois do culto, acho que umas 10h30, a gente vai ter ali no Marco Zero uma cerimônia onde a gente vai começar simbolicamente a fazer a contagem regressiva para os 200 anos. Então isso vai ser aqui no Marco Zero às 10h30 da manhã. Depois a gente tem as atividades da São Leopoldo Fest. Na sexta-feira, à noite, dia 26, a gente tem ali na Sociedade Orfeu o encontro de coros. Até para explicar um pouco para vocês, né, acho que a São Leopoldo Fest é uma iniciativa que acontece na cidade para celebrar o aniversário da cidade, mas a cidade tem hoje uma associação cultural germânica que promove alguns eventos, que na verdade é uma junção, né, de várias entidades germânicas que fazem e promovem eventos germânicos, principalmente nessa semana. Dessas entidades, né, que a gente chama a gente tem essa atividade que a gente chama de Einwanderungsfest, que é a festa da imigração. A gente tem diversas atividades, sendo uma delas, na sexta-feira à noite, o Encontro de Coros no Orfeu. Por que o Encontro de Coros no Orfeu? Que talvez muita gente não saiba, a Sociedade Orfeu, que é o clube mais antigo do Brasil, nasceu como uma sociedade de canto também, assim como a Fazenda São Borja também era uma fazenda de canto.
Então, os primeiros grupos que se juntavam na sociedade, além das atividades esportivas, se juntavam para cantar. Então, isso é um resgate dessa atividade. E no domingo, a gente tem uma grande festa, que é a Luther Fest, na comunidade da Igreja do Relógio também, que vai ser domingo o dia inteiro, com grupos de dança, com comida típica também, com cerveja, enfim, uma festa germânica no domingo na Igreja do Relógio. Então, um final de semana cheio de... Além da agenda de São Leopoldo. Além da agenda de São Leopoldo Fest, então ainda tem um pedacinho da Alemanha acontecendo dentro de São Leopoldo, mais ou menos. Na verdade, esse movimento está começando agora, né? A gente tem essas atividades, são poucas ainda, mas acho que a representatividade delas é grande, porque a gente tem a República das Cervejas fazendo uma noite alemã, a Sociedade Orfeu fazendo o seu encontro de coros, o seu mini resgate à cultura, a paróquia, a comunidade da Igreja do Relógio fazendo a Luther Fest. A gente tem, em suma, tu nota o pessoal da comunidade da Oase faz sempre a janta da imigração. Então, são pequenas atividades, mas acho que vão muito de encontro do que nasceu a São Leopoldo Fest e do caráter que a gente quer. Porque, na verdade, assim, a São Leopoldo Fest é uma festa da comunidade. E a festa da comunidade só vai ser legal se a comunidade fizer a sua festa e participar da festa. Então, acho que atividades paralelas são muito legais, são muito importantes, porque cada entidade faz a sua atividade, faz a sua preservação cultural da sua maneira, mas tu pode ter uma grande festa, que é a São Leopoldo Fest, que tem também outras culturas e outros vieses. Que é um misto, né? Então a São Leopoldo Fest vem na semana do aniversário da cidade, né? Mas também vem com esse viés de atender ao resto da população, digamos assim. A nossa briga sempre é que ela tenha um viés germânico forte, mas ela não precisa, ela nem tem de forma alguma não tem que deixar de ser multicultural. Acho que a São Leopoldo Fest tem que ser uma festa multicultural, mas todos precisam ter em mente que o nosso grande produto que a gente tem que valorizar mais, que é o que vai atrair mais turista, é esse nosso título de berço da imigração alemã. Até porque com tanta história que tem dentro da cidade, né? Eu já fiquei conhecendo outras hoje que não fazia nem ideia que existia. Exatamente. Isso aí é algo que tu em algum momento aprendeu e está compartilhando, e com certeza quem está nos acompanhando vai ficar contente em saber. E uma coisa que eu vejo também, falando de empreendedorismo, que na São Leopoldo Fest há vários empreendedores lá, né? Sim. Várias empresas que vão expor, vão levar seu produto. Então, além de ser uma festa cultural, ainda é uma oportunidade de negócio para a cidade. Sim. Tudo isso a gente tem... É claro que é difícil, cada ente... público ou privado que organiza a festa tem o seu interesse. Sim, então, isso sempre. A gente tem que entender que a São Leopoldo Fest é um conjunto de interesses e que tudo tem que ser conciliado. A gente, como sociedade civil, não está conseguindo ainda fazer com que a festa, não por culpa da prefeitura, não estou querendo achar culpado, mas a gente não está conseguindo fazer ainda que a festa tenha mais esse caráter de negócios e mais o caráter cultural. Hoje ainda o que move a festa são os grandes shows. Mas não é errado. Eu acho que não é que não se deve ter os grandes shows, mas tem que se pensar mais em como valorizar mais os empreendedores, principalmente os locais. Os locais, justamente. Como valorizar mais a cultura. Então esse é o desafio da São Leopoldo Fest ou de qualquer grande evento, né? É tu tentar conciliar todos os interesses e principalmente os interesses não tão econômicos, né? Porque os interesses econômicos é fácil. Tu faz um grande show, tu vai ter uma bilheteria, tu vai atrair muito público. E aquele público vai consumir aquele produto. Mas a gente precisa vender outros produtos, que é a cultura, que é fomentar o empreendedorismo local. Isso é mais complicado. Mas eu acho assim, de novo, esse ano tem já grandes vantagens. O Comitê do Bicentenário está conseguindo dar ainda alguns palpites. Claro que a gente não conseguiu ainda fazer tudo como a gente queria, mas a gente conseguiu já algumas mudanças. Através do Comitê do Bicentenário, esse ano a gente fortaleceu o concurso de vitrines em São Leopoldo, que é uma iniciativa então do comitê, mas claro que também com grande apoio do CDL.
Acho que a gente tem 10 ou 12 lojas com as suas vitrines decoradas participando do concurso. Mas se tu notar, tu passar pela Independência, muitas lojas, mesmo não estando no concurso, estão Com as vitrines, com as vitrines decoradas, também se mobilizaram. A gente também fez um concurso gastronômico. A gente vai premiar o melhor prato e o melhor lanche, né? O Comitê do Bicentenário e a Prefeitura. Então a gente está tentando fazer essas atividades, esse resgate da cultura e tentando fortalecer esse outro viés da festa. Mas acho que isso muito vai da sociedade civil se impor e solicitar isso à Prefeitura, que seja, dizer, a gente quer e a gente precisa que a festa seja assim. Hoje a festa tem esse caráter porque uma grande parcela vai lá e fala que quer um grande show. E aí ele cita para uma produtora que vai fazer um grande show. Então, acho que isso a gente aos poucos vai mudando. Que é o feedback, né? Mesma forma que acontecem os feedbacks aqui dentro da República, acontecem os feedbacks da festa, então... Só que na festa é muito mais difícil, né? Exatamente. Porque a gente, como eu falei, a República, no caso, e algumas pessoas que defendem mais a cultura germânica é um bloco. Mas tu tem um bloco dos produtores que querem ganhar muito dinheiro, em suma, tu tem todos os blocos a serem conciliados. Tem o bloco da população que mora em volta, que acha que São Leopoldo Fest não tinha que ser no centro, tinha que ser lá no Cafunó do Brejo. Então, é contra os princípios, e há um outro bloco. E tem um outro bloco que aí eu defendo que sim, ela tem que ser no centro, até para outras pessoas, cidades vizinhas, possam, de forma mais acessível, visitar São Leopoldo Fest. Porque aí vem, né, de transporte público até rodoviário e vai caminhando até o ginásio. A minha percepção é essa, né? Favorece que outras pessoas, venham trazer até a gente pode fazer girar a economia nossa. A discussão pode ser mais ampla. Pode existir em São Leopoldo um outro centro de eventos menos longe. Pode abrigar uma São Leopoldo Fest e outros eventos. Mas a gente tem que ter consciência que esse centro de eventos tem que ser central. Se a gente olhar para Novo Hamburgo, para a FENAC, está na beira do trem, está na beira da BR. Isso, Então a gente não pode pensar acessível, em fazer um evento que não esteja um lugar com uma grande acessibilidade, né? A São Leopoldo Fest, eu não estava aqui em São Leopoldo, mas já se fala-se que chegou a ter 200, 300 mil pessoas numa festa dessas. Então, se tu pensar numa festa que seja mais de 100 mil pessoas, tu não pode pensar que tu vai mobilizar 100 mil pessoas pegando os 4, 5 ônibus. Exatamente. Precisa ter um local com uma facilidade de locomoção muito grande, um lugar bem central, para tu conseguir, até para escoar essas pessoas com facilidade. Né? Também tem tudo isso. Então nós vamos para o intervalo comercial e em seguida voltamos para o nosso último bloco para encerrar aqui a nossa conversa com o André. Preocupado com a segurança do seu patrimônio? Sabia que 90% dos ladrões desistem de locais com alarme monitorado? Então, passou da hora de contratar um. Contratando o alarme monitorado, são instalados sensores de presença no local, que quando detectam movimentos suspeitos, disparam um alerta para a nossa central 24 horas, que imediatamente aciona a equipe de pronto atendimento e a polícia para irem até o local. Além disso, através do nosso aplicativo, é possível acompanhar todas as atividades do alarme e ainda armá-lo e desarmá-lo de onde estiver. Com o alarme monitorado da Volpato, seu patrimônio fica protegido e você pode ter uma vida mais tranquila. Agende uma visita com um de nossos consultores. Acesse nosso site ou ligue 3342-5551. Estamos de volta, então, com o último bloco do programa Hora do Empreendedor, hoje com um tema mais germânico, né, André? Falando um pouco de empreendedorismo cultural, turístico. E aí, André, eu quero ver contigo, assim, o que é sucesso para o teu negócio? Com todos os viés, assim, que tu, né, já vendeu a cerveja, hoje tu entrega... Além da venda da cerveja, para o teu negócio. Para mim. O teu negócio está bem relacionado contigo, né? Não, acho que não.
Mas existem várias... Esse negócio de sucesso é uma palavra muito ampla. é que, sim, Sucesso para o meu negócio, eu acho que para mim é o reconhecimento do público e o alinhamento do público com o meu negócio. Então, acho que para mim... vamos dizer assim, para mim e para o meu... Para mim, olhando como dono do meu negócio, eu acho que o sucesso é sempre que eu consigo atender, eu atendo aqui, sei lá, 150, 200 pessoas numa noite e todas elas saem satisfeitas. Eu acho que daí eu acho que é um sucesso. Eu não sei se existe um sucesso único, genérico, não único, existe. Né? Eu já não percebi que para cada pessoa que eu pergunto o que é sucesso, cada um tem uma percepção. Só isso, eu acho que tem várias... a gente mesmo, né? Por exemplo, assim, eu tenho várias vieses, né? Eu acho que um sucesso é realmente eu conseguir entregar para o público tudo aquilo que as pessoas esperam numa noite. Mas o meu objetivo de sucesso para o meu negócio é que a minha marca seja conhecida, que a minha marca se torne famosa, com uma determinada proporção. E a minha característica de sucesso para mim, como empresário e empreendedor, é que tudo isso dê dinheiro no final do mês. Sim. Eu acho que são vários, se tu começar a pensar, tu tem vários níveis, né? E talvez, se tu pensar assim, né, pensando alto contigo, tu talvez tenha uma capacidade, uma poder de frustração menor, né? Tu tem várias metas e aí tu só tem que tentar alcançar alguns objetivos. Por isso que se tu pensar, vamos pensar o outro lado da moeda, se tu pensar que o sucesso é que tu vai atender toda noite, sei lá, a tua capacidade máxima de atendimento, e que toda noite tu vai ter lucro, e que tudo isso no final do mês vai te dar lucro, que todos os anos tu vai ter lucro, que o negócio vai ser maravilhoso, talvez tu nunca atinja esse sucesso. Porque existem noites e noites, como tu mesmo disse, noites né? Noites, meses e meses, clientes e clientes, mercado, sazonalidades, fatores externos. Que não dependem de ti, né? Eu acho que se tu conseguir pensar e colocar diferentes metas para o teu sucesso, para o teu negócio, eu acho que fica mais fácil até depois de tu direcionar planos de ação. Né? Dizer, meu negócio tá bom, todo mundo fala bem, todo mundo gosta, mas ninguém vem. Por quê? O meu negócio tá tudo certo, lota toda noite, mas eu não ganho dinheiro. Então, acho que tu consegue segmentando os teus objetivos, fica mais fácil de tu tomar ações para corrigir eventuais pontos do teu negócio que tem um problema. Que aí tu vai colocando métricas, né? Tu vai tendo como mensurar isso, né? Tu tem uma métrica que digamos, não pensando só no meu negócio é atendimento de público, né? Mas a quantidade de pessoas que eu quero atender numa noite ou num mês. Pode ser a quantidade de produtos que tu vende, mas atingir a quantidade de pessoas que eu quero atender, a quantidade de produtos que eu vou vender num mês é uma métrica. Depois, se essa quantidade me gerou lucro, é outra métrica. E se essa quantidade de pessoas que compraram avaliaram bem a tua marca e estão fazendo uma avaliação via redes sociais ou via boca a boca, em suma, te dando um feedback positivo da marca, acho que tem outra... Isso facilita para a gente fazer um plano de trabalho, mas, por outro lado, mostra o quão complexo é, né? O negócio nunca é só uma vertente, a gente sempre tem que ver tudo. Né? Sim, e outra situação também é que, né, tu disse assim, não é fácil, né? Tu disse em vários momentos isso, e uma frase que eu uso muito ninguém disse que seria fácil, né? O que a gente diz é que é possível, só que, claro, tu já citou aqui algumas dicas, que, né, primeiro tu tem que saber, e por isso que vem essa pergunta, né, o que é sucesso pro teu negócio, porque por vezes as pessoas também não sabem aonde querem chegar, não tem uma métrica, não tem um projeto, não tem algo no papel. Claro, tem gente que funciona muito bem com a cabeça, mas a gente costuma dizer... tem gente que às vezes está lá na cabeça, mas tu precisa pôr no papel para ter a visão sistêmica, enxergar de fora. Sim, tem gente. Vários perfis de pessoas. Existem vários perfis, então. Eu acho que a dica, haja vista que tu já tem um negócio, já tem um produto, né, um negócio rodando, acho que essa dica é uma dica boa que eu dou, tentar dividir todos os teus, digamos assim, né, o teu sucesso em o que significa o teu sucesso para ti sobre várias óticas, né? E aí sobre cada um desses pilares ou dessas óticas tu ter uma meta e uma métrica, né? Então, eu ter uma meta de quantos produtos eu quero vender, ou quantas pessoas eu quero atender, depois de como que essas pessoas vão responder para o meu produto ou para o meu negócio, e como elas vão me avaliar, qual que vai ser minha taxa de retorno. Então tudo isso, quanto mais tu conseguir segmentar isso,
e que isso tudo depois te deu um sucesso, acho que melhor até para tu fazer um balanço, né? Pô, mas esse mês eu não ganhei tanto dinheiro. Pô, mas esse mês foi muito legal, porque entraram 100 clientes no meu bar e todos me elogiaram. Então tu também tem um motivo de tu dizer não. De não desistir. Porque esse mês eu atendi um monte de gente, todo mundo me elogiou, mas não foi bom. Por quê? Porque, sei lá, porque choveu, porque foi frio, porque mudou o cenário. Porque embora eu tenha recebido 100 clientes novos, por exemplo, eles não consumiram tanto quanto tu esperava, enfim. E aí também acho que é um ponto legal, né? A gente tem que também tentar dividir, ou entender muito bem o que é o teu insucesso. Porque às vezes tu pode desistir do negócio por um problema que foi, por exemplo, um fator externo. Entendeu? Também. Aconteceu um problema, sei lá, o governo confiscou o dinheiro da poupança, estou exagerando, bem maior, e as pessoas não tinham dinheiro e ninguém saiu, e por isso tu vai lá e fecha o negócio. Não, talvez seja o momento de segurar, porque esse fator externo no mês que vem pode não acontecer, entendeu? E aí daqui a pouco tu fechou um negócio que tinha potencial, que pode ser bom, porque tu fez uma avaliação errada de um fator externo. Então acho que quanto mais tu conseguir conhecer o teu negócio e, né, voltando à tua pergunta, aquilo que é o que te motiva a ser o sucesso, melhor de tu depois poder avaliar exatamente por que tu não atingiu o sucesso naquele momento. E aí tu poder tomar alguma ação para corrigir aquele ponto. Tu disse que funciona muito bem com tudo na tua cabeça, mas do jeito que tu coloca, parece que há todo um planejamento documentado. Não, mais ou menos na minha cabeça. É que depois de um tempo, quando tu começa a pensar também, acho que isso depende de cada pessoa. Eu acho que daí tu tem vários mecanismos para te ajudar, tem Sebrae, tem consultorias que podem também ajudar, mas quando tu tem uma facilidade para isso, depois de um tempo tu começa a ter essa visão do todo, entendeu? Então tu começa a ver essas coisas e como elas estão interrelacionadas. E aí isso começa a ficar mais automático para ti. Acho que isso daí fica eu tô isso até porque eu já estou há 7 anos empreendendo, né? 5 anos com a República aqui, mais 2, e talvez por uma facilidade que eu tenha. Mas mesmo que tu não tenha essa facilidade, tu consegue hoje, com o Sebrae principalmente, que é um dos principais agentes de fomento, ter que as pessoas vêm e te dão essa visão, né? E te dividem essas caixinhas todas, e tu consegue ver que talvez tu não consiga ver todas as caixinhas, mas pelo menos tu escreve no papel todas elas e começa depois não na cabeça, mas via um software qualquer. Eu preciso tirar da minha cabeça, não tenho na cabeça eles. Mas não tem problema, eu acho que a maneira como tu vai fazer não vem ao caso, mas acho que é importante fazer. Exatamente, a ação. Né? A ação e a análise. Né? Então, para quem está aí assistindo e diz assim, tá tudo na minha cabeça, mas o que o André está dizendo, na dele funciona, mas sai da cabeça, não fica só dentro da cabeça. Também não adianta. Eu tenho ferramentas de gestão também, eu tenho um software aqui na empresa, eu tenho um planilha de Excel, eu tenho também as ferramentas de gestão. É que, como eu falei, eu já tenho a habilidade, a facilidade de entender mais tudo isso está correlacionado e está trabalhando. Mas eu tenho também várias consultorias que eu também uso, que também me ajudam em alguns pontos que eu também preciso desenvolver mais. Por exemplo, eu estou trabalhando muito forte agora na parte de marketing, na parte de retenção de cliente. Então, eu estou desenvolvendo uma série de ações para fazer retenção de cliente. E tem uma consultoria trabalhando nisso. Então, a visão do todo tu pode até ter, mas tu tem que sempre ter... em alguns momentos tu precisa delegar, nem que seja por um terceiro, que, né? Tem que ter uma consultoria que te ajude em algum ponto. Justamente, porque uma das questões do empreendedor, assim, das aptidões ou capacidades que o empreendedor tem que entender um pouco de vendas, de marketing, de gestão financeira, de gestão de pessoas, e por vezes ele não consegue fazer fluxo de caixa, enfim, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e precisa de ajuda em algum momento, mas precisa entender, né? Precisa ter a visão do todo, né? Seja com ferramenta ou não, com software ou não. A gente brinca, na verdade, acho que até um dado do Sebrae, né, que grande parte dos negócios são feitos por pessoas que entendem muito bem do ofício. Por exemplo, assim, o padeiro sabe muito bem fazer pão. Ele vai lá e abre uma padaria. Só que daí isso muitas vezes é o erro, né? Porque as pessoas acham que porque ela sabe simplesmente fazer muito bem o pão, a padaria dela vai ser um sucesso. E não vai ser. Porque não é só fazer o pão. Porque o grande da padaria é tu ter que administrar a parte financeira, administrar pessoal, pagar aluguel do ponto, fazer com que os clientes vão até o teu negócio. Então, às vezes, é muito melhor tu ser um bom padeiro e fazer pão na tua casa e vender, que é um microempreendimento, do que tu montar uma padaria.
E aí que eu acho que principalmente esse perfil de pessoa, que é o perfil de pessoa que conhece muito do ofício e quer montar um negócio, aí acho que esse perfil tem que buscar muito ajuda, e aí principalmente do Sebrae, né? Porque muitas vezes, na minha opinião, o que vai fazer o teu negócio ter sucesso não é o teu produto muito bem feito, em sim tudo o resto, né? Todas as outras engrenagens, né, que precisam aí... Principalmente o planejamento financeiro, tudo isso, né? Né? Então, E encaixa. outros fatores, né? Exatamente. Então, estamos encerrando já o nosso programa Hora do Empreendedor e queria agradecer mais uma vez, André, pela tua disponibilidade, por ter emprestado a República hoje, para que eu pudesse mudar um pouquinho o cenário, né? Vir um pouco, falar um pouco da colonização alemã, do turismo, falar um pouco de... Como é que é o nosso selo da... Berço da imigração, me fugiu a palavra imigração, então, e nos trazer aí conteúdo histórico e cultural da nossa cidade, né? Então, o programa Hora do Empreendedor fala sobre empreendedorismo, né? Que é ajudar os empreendedores que estão nos acompanhando, contar histórias de empreendedores, preferencialmente da cidade, né? Porque nós temos vários empreendedores, então descobrir cada um deles e que cada um possa compartilhar. Então, mais uma vez, obrigado por ter participado do nosso programa. E que até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Quem não conhece, então, o República da Cerveja, acompanha no Facebook, no Instagram, nossas redes sociais. A gente está aqui na Amadeu Rossi 350, abrimos de quintas a sábados. De quintas a sábados, é isso que eu ia te perguntar, porque eu, inclusive, né, cheguei já dizendo para o André que não conhecia a República justamente por ser cervejas e não... Aí é a parte boa, né? Exatamente. A pessoa que não conhece o negócio, na verdade, é um novo cliente que é captado. Isso aí. Então, fica o convite, quem quiser, a partir de quinta-feira, então, a República aberta. Então, gratidão e obrigada a todos que nos acompanharam. Voltamos na próxima semana com mais um programa A Hora do Empreendedor.